Rapaziada, acabou agora há pouco Brasil 2, Japão 1, pela fase 16 avos da Copa do Mundo. Que jogaço, meus amigos. É emocionante, né, pra gente que é brasileiro. O Brasil conseguiu ali a vitória já no finalzinho, garantindo assim a sua classificação para a próxima fase, oitavas de final. Vai encarar o vencedor ou da Costa do Marfim ou da Noruega. Essa partida vai ser disputada ainda. Foi o que a gente falava, né? O Japão surpreendeu, jogou defensivamente, como se esperava, jogou até demais, teve poucas oportunidades de ter a bola, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Brasil começou bem, tocava bem a bola, conseguia circular bem, tinha o controle do jogo, mas não conseguia infiltração. Num erro, né, de saída de bola do Danilo, o Japão fez o gol, abriu o placar. Até aquele momento, o Japão, até aquele momento e também depois, o Japão não ofereceu mais tanto risco, né, ao gol do Brasil, exceto aquela jogada. Primeiro tempo abaixo do Danilo, Casemiro também fez um primeiro tempo abaixo, viria a ser no segundo tempo um dos melhores em campo. O Brasil foi para o intervalo perdendo, e logo no intervalo teve a mudança do Carlo Ancelotti, colocando o Endrick no lugar do Paquetá, que fez uma partida abaixo. E essa mudança surtiu muito efeito, cara. O Brasil passou a jogar no 4-2-4, conseguiu encontrar muito espaço pelos lados do campo, pressionou os japoneses e poderia ter feito um antes, mas abriu o placar com um cruzamento do Gabriel Magalhães, os zagueiros cruzando muitas bolas também e encontrando o Casemiro, né, que fez um segundo tempo muito bom, reencontrou na partida, se reencontrou, dominou o meio de campo no segundo tempo e foi muito bem. O Casemiro, até então o Brasil continuou em cima, o Japão não conseguia sair do campo de defesa com passes, sempre jogada bola longa, e o Brasil retinha essa posse, continuava a criar. O Vini Júnior quase que fazia um golaço, cara. É impressionante como ele tem esse diferencial, né, no 1 contra 1 na velocidade. O Ancelotti coloca o Martinelli também no segundo tempo. Até então eu imaginei que não era a melhor opção, mas o que mostra que o Ancelotti está cada vez mais identificado, né, com essa seleção, porque o Martinelli é quem vai fazer o gol da vitória. E mais uma partida muito boa do Bruno Guimarães, né? Mais uma assistência do Bruno. Chega a 4 assistências, é o maior assistente da Copa. E no finalzinho ali o Brasil consegue o segundo gol. Já tinha tido outras oportunidades, a bola retirada em cima da linha, o goleiro fazendo uma ótima defesa. E assim conseguiu ainda no tempo regulamentar, né, conseguir essa vitória e passar para a próxima fase. Uma partida de superação, né, uma virada, mostra a força mental dessa equipe. Em relação às notas dos jogadores, né, eu achei o Alisson não trabalhou tanto, não achei que também teve culpa no gol, nota 6 para o Alisson. O Danilo foi abaixo no jogo de hoje, errou na saída da bola, em outros momentos também parecia um pouco inseguro, nota 5,5 para o Danilo. A dupla de zaga foi bem nivelada também, o Gabriel um pouco acima, né, fez uma assistência, jogou bem quando o time tinha a posse de bola. Talvez ali no primeiro gol, no gol do Japão, ele pudesse, né, ter feito um confronto mais firme ali com o zagueiro, uma vez que o Casemiro já estava pendurado com o amarelo. Então, mas eu coloco ali o Marquinhos com nota 6,5 e o Gabriel Magalhães com nota 7. O Douglas, mais uma vez, seguro, defende bem, dificilmente você vê muitas jogadas sendo criadas do lado esquerdo do Brasil. Já tem um certo entrosamento com o Vini ali, né, na questão de troca de posicionamentos. Então, eu coloco nota 7. Casemiro, cara, o primeiro tempo do Casemiro foi abaixo. Não foi pior do que contra o Marrocos, mas estava num nível abaixo. Tomou um cartão muito cedo. Na jogada do gol ficou batido também por causa disso. Mas no segundo tempo, o Casemiro voltou de outra forma, elevou muito o nível de jogo, dominou o meio de campo, impressionante a mudança. Fez o gol de empate, e não só pelo gol, mas pela participação, pelos desarmes, pelo posicionamento.
Foi eleito o melhor em campo, né, pela TV. Eu acho ali que teve disputa com o Bruno também. Eu nota 8 aí pro Casemiro. O Paquetá eu achei uma partida muito abaixo. Para mim, foi um dos piores no primeiro tempo. Não estava conseguindo bons passes, se posicionando mal defensivamente. E saiu machucado, então daria nota 5,5 pro Paquetá. O Bruno, cara, para mim, foi o melhor em campo. O Bruno participou o jogo inteiro, defensivamente, ofensivamente, construindo pelo meio, infiltrando pelo lado direito, fez mais uma assistência. Para mim foi o melhor em campo, nota 8,5. O Vini participou bem da partida, tentou, conseguiu boas jogadas, quase fazia um golaço ali, né? No segundo tempo. Deu uma caneta, uma arrancada, um drible, e finalizou ali. O goleiro espalmou, bateu na trave. Gostei do Vini mais uma vez. Não fez gol, mas não participou de gol, mas jogou bem. Nota 7,5 para o Vini. O Ryan no primeiro tempo ficou um pouco tímido, não enfrentava muito a defesa, até pelo posicionamento tático do Brasil, né? Apenas com o Matheus Cunha, ele saía muito, então com a entrada do Endrick, os zagueiros ficaram mais presos e aí sempre ficava um contra um, o Ryan no segundo tempo. E no segundo tempo ele jogou muito bem, conseguiu a maioria das jogadas pelo lado direito. Ele joga, aparenta ser mais experiente, né, pela idade dele, parece ser tomadas de decisões corretas. E estou gostando dele como titular, nota 7,5 para o Ryan. O Matheus Cunha, ele não conseguiu participar bem, o meio de campo estava congestionado, o Japão muitas vezes jogando no 5-4-1, e ele não conseguiu reter bem a bola, participar bem do jogo. No segundo tempo, ficou ali mais preso entre os zagueiros e contribuiu ali posicionalmente, mas hoje ele estava um pouquinho abaixo, nota 7 para o Matheus. O Endrick entrou ainda no primeiro tempo, tentou, participou ali, não entrou tão bem, esperava um pouco mais do Endrick também. Vou dar nota 6,5 para o Endrick. E Ancelotti, para mim, teve uma boa atuação, principalmente no entendimento da mudança tática do segundo tempo, né? Quando ele eles formam um 4-3-3, né? O 4 desses três meio de campos e bota um 4-2-4, com Hendrick e Matheus Cunha na frente. Mexeu rápido quando tinha que ser, no intervalo, mais uma vez, mostra que tá atento ali no jogo, consegue fazer mudanças rápidas na mudança da equipe. A manutenção do Casemiro, para mim, bancou e bancou bem. Casemiro foi talvez o melhor em campo, ali um dos melhores em campo. E para mim foi um grande destaque também, nota 8 para o Ancelotti. E essas são as notas que eu dou para os jogadores nessa partida. O Brasil agora espera o confronto entre Noruega e Costa do Marfim. E no domingo ele volta a campo pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. É isso, meus amigos. Muito obrigado por estar aqui no vídeo. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe aqui sua opinião, o que é que você achou dessa partida. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!